Olá, bem-vindos a mais uma aula de PACAM. Então, nós vamos trabalhar hoje nessa aula sobre a natureza da doença, né? Quando ela é yin, quando ela é yang. Então, a importância da gente saber se ela é de natureza fria, se ela é de natureza mais quente, porque a gente precisa saber disso, principalmente para quem vai indicar uma dietoterapia, para quem vai indicar uma fitoterapia, né? Para que não agrave o quadro desse cliente. Meu nome é Flávia Cristiane, alguns já me conhecem, outros não. Eu sou terapeuta integrativa, sou acupunturista. Nos meus atendimentos, eu costumo indicar fitoterapia, dietoterapia, juntamente com a acupuntura, né? Ou, se necessário, na massagem ou no pós-operatório, quando eu atendo. Então, para quem que é essa aula hoje? Para quem gosta de medicina chinesa, para quem quer aprofundar os seus estudos, para quem quer relembrar, para quem já está familiarizado com a medicina chinesa. Para quem ainda não está, essa é uma excelente aula porque vai falar da teoria, um pouquinho da teoria do Yin, do Yang. Então, é excelente porque na auriculoterapia, em todos os tratamentos que levam à medicina chinesa, a gente busca trabalhar com essa parte, né? É primordial e por isso faz parte do nosso diagnóstico energético dos 8 princípios. Então, aí nós temos a frase aí, ó, no vazio de Yang há resfriamento externo e no vazio de Yin há aquecimento interno. Na plenitude, ou seja, quando está sobrando, né? Quem não está familiarizado com essa palavra aí, plenitude, quando está sobrando yang, quando está sobrando calor, há aquecimento externo. E quando está na plenitude de yin, ou seja, um movimento mais para baixo, com mais líquido, às vezes ele pode se apresentar assim, um movimento mais lento, né? Há o resfriamento interno. Então, o yin aí seria o resfriamento, o yang, um aquecimento, né? Então, a doença, ou melhor, a desarmonia, ela pode se apresentar, né, em diferentes aspectos aí. Então, nós temos síndrome de frio ou síndrome de calor, nós temos o frio e o calor emaranhados, envolvidos um com o outro, nós podemos ter uma parte, né, às vezes a gente vai tratar uma pessoa que é obesa, e a gente fala assim, tem o obeso yin, o obeso yang, e o obeso que é yin yang. Então, às vezes ele tem mais yin embaixo, mais yang no alto, né? Então, seria esse frio e esse calor. Esse é um exemplo de frio e calor emaranhados. Então, a gente tem também as formas evolutivas, né, dessa desarmonia, que o calor pode se transformar em frio e o frio pode se transformar em calor, assim como às vezes a pessoa tem uma dificuldade de digestão, come, fica com alimentos retidos, então isso vai criar primeiro uma lentificação, depois vai se transformar em umidade. Essa umidade, ficando parada, pode vir a ser calor. Então, perceba que, às vezes, começou pelo frio e se tornou calor. Mesma coisa, às vezes, em febre, né? Em caso de febre, assim, a pessoa pega um resfriado e aí ela está com aversão ao frio. Ainda não está com febre. Daí a pouco, se esse quadro se prolongar muito, vai gerar calor, vai começar a ter febre. Então, esse também é um exemplo. E a gente tem, né, então, aí as formas que vão nos enganar de ser o frio positivo se manifestando como calor, o calor verdadeiro aí, o frio verdadeiro e o frio e o calor verdadeiro pode dar aparência, às vezes, de um frio ou o contrário também. Então, sobre as síndromes de frio, elas vão aparecer numa redução da atividade do organismo. Ela vai reduzir, né? Vai prevalecer, aliás, o yin, né? Reduzindo, assim,
o Yang. Então, pode acontecer, um exemplo do frio, né? Que vem de fora, invade o corpo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai tonificar o Yang, vai aquecer esse corpo, já que ele foi diminuído por esse frio, e a gente vai dispersar o frio. Então, eu vou avaliar, né? Se eu tiver uma invasão de frio, posso usar para dispersar esse frio ervas picantes e amornantes. Por exemplo, a gente tem o gengibre. Né? Claro que eu sempre falo, quando eu dou exemplo do gengibre, porque ele vai aquecer, ele tem um direcionamento aí no fígado, então a gente tem que olhar e ver se precisa de uma outra coisa para refrescar esse fígado. Então é bom a gente sempre olhar. Então essas síndromes de frio, a pessoa vai apresentar a sensação de frio, vai apresentar o temor ao frio, né? Então ela não quer ter o contato, ela vai buscar se aquecer, o rosto dela vai estar mais pálido, pode apresentar azulado, né? As pernas vão ficar mais encolhidas. Então imagina uma pessoa que gripe e fica com frio, né? Ela fica toda encolhida. Vamos pensar na criança, né? A criança, ela retém. Então, ela fica com ausência de sede, ela não tem vontade de beber nada porque ela está com invasão de frio, né? Pode apresentar a urina mais clara, às vezes abundante, né? Os lábios podem estar pálidos, podem estar úmidos e azulados, e a língua pode aí estar com uma saburra mais, assim, uma língua mais brilhante, mais úmida, né? Mais esbranquiçada, e o pulso, para quem sabe aferir o pulso, na medicina chinesa, ele vai estar mais lento. Então, a gente diz aí que houve um ataque do frio perverso de origem externa, tá? Então, pode acontecer de uma pessoa ter uma doença crônica aí que lesa o interior. Então, lembra, lá, tem um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, procura aqui no canal, chama, acho que a primeira parte, fisiopatologia, não me lembro muito do título, mas eu postei aqui no canal falando se está interno, se está externo. Quando é a doença crônica, isso já vai estar há mais de 3 meses, já vai estar um tempo, não é a pessoa que foi invadida por esse frio agora. Então, eu preciso diagnosticar isso. E tanto na síndrome de invasão que aconteceu agora, ou há 2, 3 dias, como no caso de doença crônica, o IANT do organismo, ele está diminuído, porque ele vai se tornar insuficiente para conter esse IN, né? Então, o IANT, ele não vai poder cumprir a sua atuação na temperatura corporal, nessa termogênese, nesses sinais que a pessoa vai apresentar, do temor o frio, né? Geralmente, essa pessoa que ela é invadida pelo frio, ela vai melhorar com o calor e ela vai apresentar, assim, membros frios, braços, pernas frias, né? Vai ficar, como eu falei, com as pernas dobradas. E nessas síndromes do frio, o IN, ele é muito abundante e os líquidos orgânicos, eles não estão lesados, né? Então, não vai haver sede. Então, porque assim, o IAN não lesou, não consumiu o IN. Quem foi reduzido nesse caso foi o IAN, porque houve uma invasão. Nesse caso, o IN está mais exacerbado. Então, por isso também as secreções, né? Por exemplo, como a urina vai estar mais abundante e vai estar mais clara, né? Então, o IAN-T, ele vai estar fraco e não pode ser por sangue e nem por movimento. Então, assim, o pulso, ele vai estar retardado, ele vai estar lento. Se for crônico, o pulso também vai estar mais profundo, né? E na síndrome de calor, já é o contrário, já representa o aumento aí da atividade do metabolismo corporal, vai ter um calor, então a gente vai ter uma insuficiência de IN. Isso pode ter sido gerado também pelo calor perverso. Então a gente vai tonificar o IN, vai dispersar o fogo, vai refrescar o calor. Então você precisa tirar primeiro esse calor, né? Se for
um perverso aí exógeno, esse calor exógeno aí, você vai precisar refrescar, tomar as devidas providências com ervas refrescantes, alimentação refrescante e que tonificam também o yin, por exemplo, a gente tem o melão, tem a pera, ele vai tonificar o yin, né? A gente pode lançar mão do uso do ômega 3, mas chás refrescantes, por exemplo, como o de hortelã, né? Que ele também é um chá, o hortelã, ele também é picante, só que dessa vez ele é refrescante, né? Então, os sintomas aí que a gente tem nos sintomas de calor vão ser a febre, e a pessoa vai buscar se refrescar, a pessoa vai apresentar sede. Se ela tem, por exemplo, calor no estômago, ela vai buscar por bebidas geladas, né? Pode apresentar, depende aí, vai da evolução da doença, uma constipação intestinal, o rosto, os olhos podem estar vermelhos, a pessoa pode estar agitada. Na urina, ela pode apresentar uma urina mais amarelada pelo calor, pouca urina. O pulso dela vai estar mais rápido. A língua já vai estar vermelha, né? Pode apresentar também uma saburra amarelada. E aí, se a gente tem uma síndrome de calor, vamos falar nessa síndrome de calor, a gente diz que existiu um calor perverso, vai ter uma excitação, uma congestão aí, uma confusão de sentimentos, porque todo sentimento ele acaba poluindo aí, danificando o Shen, então pode ter essa confusão aí nos sentimentos. A pessoa pode apresentar um desregramento na alimentação, assim, que vai gerar ainda mais calor, tá? E aí a gente tem nessas síndromes assim, o yin ele está deficiente e o yang ele está abundante, ou seja, aquilo que é lento, aquilo que é escuro, né? O yin ele se manifesta na noite pelos alimentos, por exemplo, mais escuros. O yang já é pelo dia, pelo claro, pelos alimentos mais quentes. O yin pelos alimentos mais frios. Então a gente tem aí que o yang ele está abundante e eu preciso refrescar. Então, por isso que a pessoa vai apresentar, às vezes, a febre. Então, eu falei que no yin não há comprometimento dos líquidos orgânicos. O que são esses líquidos orgânicos, né? Transpiração, a urina, o suor, né? E quando a gente tem o excesso de yang, os líquidos orgânicos já estão menores, né? Então a pessoa vai ter mais sede, vai buscar por bebida fresca, vai ter pouca urina, vai ter obstipação intestinal, né? Porque está diminuído. E esse calor, ele, né, o yang, ele tem a natureza de ir para cima, de aquecer, de ir para o alto. Então, a pessoa pode, além da confusão de sentimentos aí, que a gente chama do Shen perturbado, pode aparecer além agitação, pode aparecer os olhos vermelhos, o rosto vermelho e até a região assim do pescoço. Então, quando a gente vê uma pessoa que está assim, vermelha daqui para cima, a gente já sabe que essa pessoa ela tem um excesso aí de yang. E a língua dessa pessoa ela vai estar com calor, né? O revestimento já não vai ser, ela não vai ser uma língua brilhante, ela já vai ter, essa língua já vai estar mais seca, pode apresentar amarela se esse calor já está há mais tempo, né? Então, vamos lembrar aqui da natureza das doenças comparando no frio e no calor. Quando eu tenho uma natureza de doença fria, eu tenho temor ao frio. Se a natureza de doença de calor, né, eu tenho temor ao calor. Então, a pessoa que tem uma desarmonia aí de frio vai melhorar com calor. E no calor vai melhorar com frio. No frio, a pessoa vai ter ausência de sede. E no calor, ela vai querer líquidos frios de preferência, né?
No frio, a pessoa pode apresentar aí o rosto branco, né, pálido ou azulado, e no calor a pessoa apresenta um rosto mais avermelhado. No frio, a pessoa ela se apresenta com o corpo, com as pernas às vezes dobradas, as extremidades mais frias, e no calor a pessoa não quer, né? Síndrome de calor, a pessoa ela já tem as extremidades frias, ela não quer se cobrir. Então, se tá crônica, a gente até escuta, quando eu recebo, às vezes, cliente fala assim, eu tô com os meus pés, a sola dos meus pés tem queimado muito, então isso aí indica uma síndrome de calor. Nas síndromes de frio, a pessoa vai ter a urina abundante, clara, e no calor a urina vai ser diminuída e vai estar mais escura, mais amarelada. Né? No frio, se a pessoa tiver uma secreção, por exemplo, uma coriza, essa secreção vai estar clara e vai estar fluida e vai estar abundante, né? Fluida não, mas abundante, porque a fluida ela já envolve a mucosidade e a umidade. Mas aí eu digo assim, clara, né? Vamos colocar, porque eu tenho, se ela está fluida, ela está em umidade. Se eu tenho ela mais espessa, ela está em mucosidade. Então, no frio, eu tenho uma secreção clara e abundante, e no calor, eu tenho uma secreção que é mais escura e mais escassa. E aí, se tiver grudenta, já é mucosidade, né? Dificilmente no calor eu vou ter uma umidade fluida, já vai ser mais para o lado de mucosidade. Então, no frio, a pessoa também vai apresentar, no caso de fezes, então ela pode apresentar ela mais pastosa, mais líquida. Na síndrome de calor, ela já vai ter uma constipação intestinal. O pulso do calor vai estar mais rápido, no frio vai estar mais lento. No calor, a língua vai estar mais vermelha, pode apresentar uma saburra amarela, às vezes seca, porque já não vai ter mais líquidos, né? Os líquidos orgânicos já vão estar escassos. E no frio, a língua vai estar mais pálida e a saburra vai estar mais branca, mais úmida e pode estar brilhante, né? E aí, eu tenho também, como eu falei lá no início, as síndromes que pode ser igual eu dei o exemplo do obeso, né? Mas eu posso ter outras síndromes em que eu tenho frio no baixo, porque o yin ele tende a descer. E o calor, ele tende a ir para o alto. Então, eu posso apresentar essa síndrome mista de calor e frio aí, desequilibrando o yin, o yin e o yang qi. Então, causando esse calor aí no alto do corpo, né? Com abundância de yang e né, no alto, e abundância de yin, né, frio no baixo, né? Então, eu posso ter também frio na superfície e calor no interior. Então, isso pode ocorrer por ataque do vento frio, um paciente que já tem um cliente que já tem um calor interno, né? Ou também pode ocorrer pela penetração aí do patógeno do vento externo aí, que vai se transformar num calor no organismo antes do frio aparecer. Então, quando eu tenho calor na superfície e um frio interno aí, pode aparecer também pode acontecer de ter sido por ataque do vento calor, que uma pessoa apresenta um frio interno e, às vezes, por um mau tratamento, eu dei uma erva errada, aconteceu de eu indicar uma erva fria e a pessoa já tinha um frio interno e piorar ainda mais, pode acontecer. E como eu disse lá quando eu falei no início da nossa aula sobre alimentos, né, que às vezes um frio passa por calor, o calor passa por frio, né? Então, se a pessoa vai comendo e vai ficando ali o alimento estagnado, vira umidade, e aí a princípio tá frio porque tá lento aquela digestão,
e de repente isso vai se transformando com o passar do tempo, porque ficou parado. Então, a síndrome, né, de frio se transformou em calor. Então, a gente tem que olhar isso aí. Então, essa transformação do calor aí em frio, a gente pode ser por um mau diagnóstico. A gente tem que perguntar isso para o nosso cliente, né, para poder identificar assim, a melhor forma da gente tratar, porque senão a gente vai piorar a situação dessa pessoa. E pode acontecer, né? Eu falei da pessoa, dei exemplo no caso da alimentação, que ela vai acumulando, com a digestão lenta, já indica que esse baço está deficiente, que esse estômago tem frio e pode vir a se tornar calor. Mas também acontece o contrário. Existe uma forma evolutiva do calor, né, se transformar em frio, dependendo aí do Ti perverso, né? Se esse Ti perverso for potente e o Ti correto, o Ei-Ti for mais fraco, isso pode acontecer, porque vai esgotar, né, a energia do organismo, ela vai se esgotar na luta contra essa energia nociva, né? Então, contra esse Ti perverso, e o Yang-Ti, ele vai diminuindo, e essa síndrome de calor, ela pode evoluir para um frio, tá? Então, era isso que eu queria deixar nessa aula. Nós vamos ficando por aqui. E já aproveita para se inscrever aqui no meu canal, já deixa seu joinha, seu like aí para me ajudar. E eu fico para a próxima aula a gente discutir mais sobre o diagnóstico energético e os 8 princípios.